nosso último encontro nós falamos sobre maturidade, nós falamos sobre uma maturidade pessoal. Quantos aqui se lembram quando nós falamos sobre maturidade pessoal? Que nós precisamos crescer como pessoas, que nós precisamos crescer como homem, que nós precisamos crescer como mulher. E, queridos, eu quero falar para vocês que é muito importante que vocês acompanhem a nossa série de mensagens, porque nós estamos caminhando em uma linha de raciocínio para que você possa entender esse raciocínio para a sua vida e que a palavra de Deus possa mudar a sua vida e te levar para o centro do propósito de Jesus, amém? Então nós estamos falando de maturidade pessoal, por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre maturidade espiritual. Nós estamos preparando uma série de mensagens sobre relacionamentos, sobre eles e elas. Quantos aqui estão namorando, são noivos ou solteiros? Levanta a mão. Olha só, vamos fazer diferente então. Quantos de vocês estão aqui estão casados? Levanta a mão, só os casados. Olha só. Queridos, mas eu quero falar para vocês que essa série de mensagens que nós estamos fazendo é para que você esteja preparado para um relacionamento, amém? Então por isso que nós não estamos falando sobre relacionamento ainda, porque ainda temos muitas coisas que nós precisamos falar sobre o meu individual, pessoal, sobre o meu individual, espiritual, e eu só consigo me relacionar com outra pessoa quando eu estou inteiro, quando eu estou totalmente maduro e totalmente transformado pela palavra de Jesus, amém? Então eu quero que por favor vocês, a televisão está desligada, que vocês puderem ligar depois, que aí eu consigo ler na mesma versão que eles. Por enquanto eu vou lendo aqui no computador. Continuação da nossa série Maturidade. Hoje nós vamos falar sobre vencendo a criancice espiritual. Pode por favor então projetar 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, verso 11. Então eu vou lendo aqui enquanto eles não ligam aqui, para a gente ler a mesma versão, tá? Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E queridos, esse menino aqui não é só para homens, nós falamos isso já na última vez, é para nós, né, para o ser humano, né? Então, quando vocês eram meninas, falavam como meninas, pensavam como meninas, raciocinavam como meninas. Quando vocês passaram a ser mulher, vocês deixaram para trás as coisas de meninas, amém? Então esse foi o texto base da nossa última ministração. Nós também vamos usar um pouco ele, porém, eu quero usar para vocês um texto que nós vamos caminhar na nossa vida espiritual agora, em 1 Coríntios 3, verso 1 e 2. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não a podieis suportar, nem ainda agora podeis. Queridos, essa é uma palavra muito forte do apóstolo Paulo. É claro que diretamente aqui a igreja de Coríntios, mas hoje trazendo para a nossa realidade. Muitas vezes, quando nós nos convertemos, nós queremos falar sobre assuntos polêmicos, né? Tivemos aqui algumas semanas atrás uma conferência sobre o fim dos tempos, sobre escatologia, né? Sobre o Apocalipse. Quando será o dia que o Senhor vai buscar a sua igreja? Qual será o grande e temível dia do Senhor, né? E muitas vezes nós queremos falar sobre isso, nós queremos confrontar as pessoas em certos pecados, às vezes nós queremos ser cheios do Espírito Santo, às vezes nós queremos nos mover nos dons, às vezes nós queremos desenvolver os nossos ministérios, nós queremos ser tão maduros para algumas coisas, mas às vezes a gente é tão infantil espiritualmente, às vezes nós somos tão criancinhas, né? E eu quero usar esse texto do apóstolo Paulo, né? Eu sei que graças a Deus, muitos de vocês aqui
já estão crescendo muito mesmo espiritualmente. Então eu não quero pregar essa mensagem simplesmente como uma exortação, mas como uma prevenção, como se fosse uma vacina preventiva para que não haja criancinhas espirituais no nosso meio, amém? E queridos, então eu quero falar com vocês essa noite sobre ser criança espiritual, sobre ser adulto espiritual. Né, pastor, mas como eu sei se eu sou criança? Como eu sei se eu tenho atitudes infantil espiritualmente falando? Como eu sei se eu amadureci? Como eu consigo ter esse discernimento? Então nós vamos começar a falar sobre isso essa noite. E eu quero que você abra bem o seu coração, mesmo fique atento no que o Senhor vai falar, porque no final dessa mensagem eu tenho certeza que vocês vão entender o que uma pessoa madura espiritualmente vem fazer aqui, prestar culto ao Senhor, e o que uma pessoa madura espiritualmente faz quando ela sai das quatro paredes que nós nos reunimos. Queridos, então um bebê espiritual não muito diferente de um bebê físico, né? Você faz o que com um bebê? Você mima um bebê, não é verdade? Às vezes, né, isso é um mal dos pais, não deveria ser assim, porém, às vezes o neném chora, né, faz uma birrinha, porque ele quer que você levante, ele quer que você balança ele quer que você passeie com ele não quer ficar sentado com você, e nós vamos fazendo isso com bebês, nós cuidamos, fazemos denguinho, né, limpamos a sujeira que eles fazem, trocamos a fralda, não é verdade? Nós fazemos o que mais com o bebê? Nós damos alimento para o bebê, nós às vezes até cantamos uma musiquinha para ele dormir, né? Por quê? Porque um bebê, ele não consegue cuidar de ninguém, nem dele mesmo, então ele precisa de cuidado, um bebê ele precisa de cuidado, e é assim quando a gente ganha uma pessoa para Jesus, né? A pessoa ela se converte, ela vai tomar água, ela vai perguntar para você, viu, mas será que se eu for tomar água e eu tiver ali um relacionamento com Deus, o Espírito Santo quiser falar comigo, será que é pecado eu falar com Deus bebendo água? Será que é pecado falar com Deus no banheiro? Às vezes eu quero orar, mas às vezes, isso é pecado? Começa essas dúvidas tão pequenininhas, né? Viu, será que se eu falar isso para essa pessoa, será que está certo, será que não é? Né? E não diferente dos bebês, tem aquelas criancinhas que são mais quietinhas, né? Graças a Deus, o Cauãzinho, ele não dá trabalho à noite, ele não faz pampeiro, não teve cólicas, graças a Deus por isso. Porém, no dia que ele nasceu, no quarto ao lado, tinha uma neném que com certeza ela tinha alguma coisa que incomodava ela. Por quê? Eu não consegui dormir de escutar o choro dela no outro quarto. Imagina a mãe daquela criança, não é verdade? Porém, nós temos que analisar então, muitas pessoas que vão chegar na sua célula, muitas pessoas que você vai ganhar para Jesus, vão ser aqueles bebês mais tranquilos, aqueles bebês que você vai fazer ali o acompanhamento, você vai dar comidinha, vai dar leitinho para ele, né? Você vai limpar as sujeiras, tirar os carrapichos dele, né? E ele vai deixar, e ele vai começar a crescer, e ele vai começar a amadurecer. Porém, tem aqueles que não, né? Tem aqueles que você vai limpar, ele não quer que troca, aí você começa a trocar, ele puxa, vira o creme em cima da cama, esperneia de madrugada, e você começa a ficar com dor de cabeça, você não aguenta mais ele, você não aguenta mais cuidar daquela pessoa, ela te manda mensagem, você fica com medo de abrir o WhatsApp para ver o que ela está falando, dá desespero, fala, meu Deus, o que essa pessoa quer agora? Como consegue ser tão chata? Né? E aí a gente começa o quê? Às vezes a largar a mão, deixar, né? Não responde, né? Ou responde depois de 2, 3 dias, né? Viu? Está precisando de alguma coisa ainda? Não é verdade? E queridos, eu quero falar para vocês sobre alguns sintomas de criancice espiritual. Queridos, não diferente do ser humano, a nossa parte espiritual, nós falamos muito na maturidade pessoal sobre a preguiça. Vocês lembram da preguiça? E queridos, isso parece praga, porque se vocês soubessem como a preguiça atrapalha a nossa vida espiritual, sabe por quê? Porque quando a gente pega
uma pessoa para cuidar, nós vamos começando a explicar para a pessoa os primeiros passos que ela precisa dar, né? Então nós ensinamos como ela vai orar, o tempo em que ela vai orar, o que é uma oração, que ela precisa ler a Bíblia, mas às vezes ela tem tanta preguiça, que às vezes você vai falar com ela sobre um assunto que você leu na Bíblia. Você vai falar, viu, eu estou lendo aqui, né, em Mateus 6, sobre o cuidado de Deus com as nossas vidas, que os pássaros não se preocupam o que eles vão comer, não se preocupam o que eles vão vestir, né? E então, aí você vai conversar com ela, fala, nossa, que legal, mas conta mais para mim. E aí você começa a conversar com ela, e aí ao invés dela começar a ler a Bíblia, para ela começar a ter esse conhecimento, para ela é chato isso. E aí ela prefere conversar com você. E aí às vezes quando ela não consegue falar com você pessoalmente, o que essa pessoa vai fazer? Ou às vezes o que você faz? Você manda aquele áudio de dúvidas de 3, 4 minutos para outra pessoa. E aí você escuta aquele áudio, ou às vezes você recebe aquele áudio, e você responde aquele áudio para aquela pessoa, e aí você está esperando que ela vai falar assim, muito obrigado, né? Ou a pessoa espera que você vai agradecer ela, porque você tirou uma dúvida dela, e aí ela responde assim para você, não entendi. E queridos, nós começamos a ver isso, né? A pessoa, ela às vezes usa o discipulado. Olha só, eu sei que isso não acontece no seu discipulado, mas eu sei que acontece por aí, porque já vieram me falar. Às vezes a pessoa, ela pensa que o seu discipulado é para resolver os problemas dela. E aí a pessoa chega ali, que nem às vezes uma criancinha, né? Quando ela está com fome, né? Se o Cauãzinho acordar ali e ele ficar com fome, vocês vão saber que ele está com fome. Por quê? Porque ele não está nem aí, se está tendo culto, se está tendo louvor, ele quer comer. Por quê? Ele tem fome. Quando a gente cresce mais um pouco, às vezes você está até com fome aqui, pregando alguma coisa, mas você sabe que assim que acabar a pregação, que encerrar o culto, você pode sair e comer alguma coisa, né? Mas às vezes criança não sabe isso. E às vezes ela chega no discipulado para você, e ela senta e fala, viu, na minha vida está acontecendo esse problema com os meus pais, eu tenho esse problema aqui com esse pecado, eu não consigo orar, e eu não consigo ler a Bíblia, tá? E essa é a minha dificuldade, agora, por favor, resolve os meus problemas. E aí se você começa a dar às vezes uma endurecida com ela, ela vai procurar outra pessoa, e fala assim, ai, mas eu não quero mais ser discipulado por aquela pessoa não. Mas por quê? Por quê? Ah, ela é muito dura, ela é muito firme. E aí às vezes, né, queridos, olha só uma atitude e um sintoma de criancice das duas partes. Às vezes você escuta aquilo e você fala assim, ai que bom, né? Então vem aqui, deixa eu cuidar de você, vem para minha célula, vem para minha rede, ou vem para minha igreja, aqui eu vou cuidar de você, aqui você não vai ter esse problema. Duas atitudes de criancice. Quem espera que o discipulador resolva os problemas, e o outro que acha que vai resolver. Mas queridos, olha só, às vezes quando o neném chora, né? Se você não sente cheiro, você não sabe o que é, e até você descobrir, você vai ter que escutar choro um bom tempo daquela pessoa. E aí passa 1 mês, 2 meses, aí aquele que você tinha largado já era melhor do que esse, mas esse já não está bom, aí você tem aquela dificuldade de se resolver no primeiro atrito de relacionamento que você teve, aí o que você vai fazer? Você vai para outro lugar, e você vai para outro lugar, e aí diferente do mundo físico, que você vai crescer com o passar do tempo, às vezes, é normal, às vezes uma criança até 3, 4 anos ali, você ter que dar uns cuidados ali mais próximos, mas queridos, imagina só, né? Às vezes tem tanto crente aqui que já tem 5 anos, 7 anos, 8 anos de convertido, mas são tão criancinhas ainda, né? Imagina só, o Glaubinho, quantos anos você tem, Glaubinho? 28? Imagina só o Glaubinho, 28 anos, fazendo escândalo, chorando porque a Ju não quer dar mamadeira para ele está com fome. Queridos, e às vezes nós temos tantas pessoas
velhas de igreja que são tão crianças, são tão criancinhas ainda, quando o apóstolo Paulo fala. E aí você às vezes tem um banquete preparado para dar para ela, às vezes o Senhor prepara um banquete espiritual, mas ela é tão criancinha que, eu achei que foi muito duro hoje na palavra, né? Tem que ter mais amor, né? E aí se o pastor é amoroso, mas o pastor ele foi muito mole hoje, podia ter pego um pouco mais firme, né? Meu líder de célula hoje, eu acho que ele não deve ter orado muito, porque a palavra não veio assim no meu coração, né? O meu discipulador deve estar em pecado, porque ele está dando umas direções para mim, que não são as direções que eu quero escutar. E queridos, eu quero falar para vocês essa noite, desmascarar o inimigo essa noite. Se você só der comida para uma pessoa, e ainda nem precisa ser muito boa, você pega aquelas pessoas na África que às vezes comem mato, comem grama, né? Come restos. Eles chegam na idade adulta. Eles amadurecem ali o corpo físico deles, mas espiritualmente não. E o maior perigo da criancice espiritual é que criança não pode casar. Então quando Jesus voltar e você for criancinha ainda, existe uma boa probabilidade de você não me casar com o noivo. Então é bom às vezes nós começarmos a analisar as nossas atitudes, o nosso coração. Queridos, eu quero falar para vocês que o WhatsApp é uma maravilha, ajuda a gente a resolver muitas coisas, mas quantos aqui conhecem aqueles discípulos ou aqueles líderes, aqueles hospedeiros que são valentes de WhatsApp? Valentes, dão aquelas respostas grossas, aquelas respostas duras, astutas, né? Aí na hora que chega pessoalmente, que é para resolver o problema, aí chega tipo um gatinho manso, cara de maracujá azedo, né? Aconteceu aquele... Como se não tivesse acontecido nada, né? Como se ele não tivesse falado nada. Queridos, nós precisamos tanto crescer espiritualmente, né? E isso eu falo até, nós vamos entrar, é claro, na série de mensagens sobre relacionamento, né? Mas a internet, ela tirou uma parte do homem e da mulher que nós tínhamos há poucos anos atrás, que é a audácia, a ousadia de você falar pessoalmente com uma pessoa. Às vezes você tem tanta coragem de elogiar uma menina por mensagem, pelo Facebook, mas chega na frente dela, você trava, tem medo de falar, não é verdade? Por isso que fica às vezes encalhado, não desencalha, não é verdade? Queridos, mas eu quero falar com vocês agora bem sério, né? Hoje talvez essa mensagem não vai ser tão descontraída quanto a última, mas tenho certeza que o Espírito Santo ele vai falar aos nossos corações, amém? A palavra de Deus diz em Provérbios 13:18 que o sábio ele ama a repreensão, mas o tolo odeia. Então nós temos que entender que quando o Senhor às vezes ele vem com uma palavra de alinhamento, ele vem com uma palavra de exortação para as nossas vidas, de prevenção para as nossas vidas, nós temos que nos autoanalisar. Ninguém melhor para te analisar do que você mesmo. Você sabe quais são as suas atitudes, você sabe como é a sua vida de oração, você sabe como que é a sua vida de leitura da palavra de Deus, você conhece os seus pecadinhos escondidos, né? Você sabe das atitudes infantis que você tem, você às vezes sabe da sua arrogância, sabe do teu tupete, né? E às vezes você não gosta que as pessoas falam, porque você não quer deixar de ser assim, mas hoje o Espírito Santo ele tem uma palavra para que a gente possa crescer espiritualmente, amém? E queridos, então às vezes nós temos esses valentes de WhatsApp, né? E às vezes tem aquela pessoa que, ela às vezes até tem coragem de falar, né? Às vezes ela olha assim, ela solta alguma coisa, mas depois na hora de escutar, ela não gosta muito, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, porque eu falo mesmo, aqui não tem trava na língua não, se tiver que falar, eu vou falar. Queridos, eu quero falar para vocês que quem fala o que quer, fala sem pensar, fala sem analisar as consequências que aquelas palavras podem trazer, não é bom, não é corajoso, é tão criancinha, é tão imaturo, porque não mede as consequências das atitudes. Pastor, então eu não posso falar o que está errado? Claro que você pode, mas existem formas e formas de se falar as coisas que não estão corretas.
Existem formas e formas de você mostrar algo que pode ser melhorado. Existem formas e formas de você apontar o dedo para alguma pessoa. Queridos, então eu quero falar para vocês, se você gosta de falar às vezes o que vem na sua cabeça, eu quero que vocês comecem a só lembrar quantas pessoas já estiveram tão próximas de você e hoje não estão mais, por causa das suas atitudes, por causa do seu jeito de tratar, ou às vezes porque você fala, mas você não gosta de escutar, e você fica sentidinho, fica dodóizinho, né? Aí você tenta sentar mais no fundo, fecha a cara, né? Fala, ah não, eu estou triste, né? Aí as pessoas chegam, você está com a cara, né, de quem está arrebentado, né? Chega até andando mais devagar assim, né? Aí às vezes as pessoas chegam para perguntar para você, fala, viu, aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo bem, tá tranquilo, né? Tá tudo tranquilo, tudo bem comigo. Aí vai, senta lá no cantinho, né? Queridos, pelo amor de Deus, nós precisamos crescer espiritualmente. Se você precisa resolver alguma situação, resolva. Se você precisa pedir perdão, peça perdão. Se você precisa perdoar alguém, perdoe alguém. Mas por favor, pare de ser criancinha. Nós precisamos crescer espiritualmente. Queridos, olha só, nós temos atrito e vamos continuar tendo. Por quê? Porque a palavra de Deus nos afirma e garante isso. Como? Em Provérbios 27:17, fala assim, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Como que você afia um ferro? Como? Tem que ter atrito, tem que ter contato, tem que esquentar às vezes é verdade isso que vai acontecer. Queridos, mas às vezes nós temos que ter maturidade para resolver conflitos. Sabe hoje quais são os melhores líderes? Sabe hoje quais são os maiores líderes? Os líderes que sabem resolver e administrar conflitos de relacionamento. Sabe por quê? Quando você não sabe resolver conflitos de relacionamento, você joga tudo para o alto. Você joga às vezes o seu namoro para o alto. Às vezes ela era até aquela pessoa que Deus tinha para você. Só que às vezes pela sua atitude, pela tua incoerência, pela tua altivez, você joga tudo para o alto. Quantos supervisores aqui, nós vimos jogar tudo para o alto, simplesmente porque não conseguiu resolver um probleminha de relacionamento. Queridos, as pessoas que não sabem administrar relacionamentos, as pessoas que não sabem resolver conflitos, de amigos às vezes, de liderança, queridos, eu posso afirmar para vocês, e os casais que estão aqui, eles vão concordar comigo, não casa não, continua solteiro, porque uma coisa é você ter um problema com alguém que não mora na mesma casa com você, outra coisa é você ter um problema com aquela pessoa que você vê o dia inteiro e tem que dormir todo dia com ela. Aprenda a resolver conflitos de relacionamento, aprenda a ter maturidade para ceder, aprenda a ter maturidade de reconhecer. E às vezes é tão difícil, não é verdade? Às vezes nós queremos ser tão espiritual, nós queremos mostrar tanto a nossa santidade, que nós não conseguimos às vezes reconhecer as nossas falhas. E queridos, eu falo para vocês, olha só, sempre vai existir duas funções, sempre. Da mesma forma que o marido tem as suas funções, os seus deveres com a esposa também tem. Da mesma forma que você é amigo de alguém, você tem as suas funções, os seus deveres e os seus direitos como seu amigo, ele também tem. Da mesma forma, se você é líder de célula, você tem sim os seus direitos, você tem sim as suas vantagens por ser um líder, porém, as outras pessoas também têm. Se você é discipulado, ou se você é discipulador de alguém, você tem a sua função, você tem os seus direitos, porém, o outro também tem. Enquanto nós não entendermos que não é só nós que estamos corretos, que não é só o meu ponto de vista, que não é só o que eu acho, que existe outra parte também, eu não vou conseguir ter um network legal, eu não vou conseguir ter um raio de amigos legal, eu não vou conseguir ter uma supervisão de células. Pastor, mas eu oro, eu jejuo, o que será que acontece comigo, pastor? Queridos, às vezes o que você ora, constrói com o joelho, você destrói com a língua.
você fala sem pensar, você não tem... Olha só, eu não estou falando que você vai fazer vista grossa quando você precisa fazer alguma colocação. O que eu estou falando é que existem formas de se fazer uma colocação. Então começa a analisar para você. Faz quanto tempo que você é crente? Quanto tempo que você entregou sua vida para Jesus? Faz quanto tempo que você é discípulo? Do que você era naquele tempo, do que você é hoje, o que mudou? O que aconteceu na sua vida de diferente? O que melhorou? O que piorou? Queridos, nós precisamos entender que para a gente deixar de ser crianças espirituais, nós temos o melhor manual de todos, que é a palavra de Deus. Nós só precisamos ler e praticar. Em Efésios 4, 13 a 15, diz assim: até que todos chegamos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós precisamos entender que nós não podemos andar de onda em onda, de movimento em movimento, de situação em situação. Olha só o que diz o verso 14: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, por engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o nosso cabeça, que é Cristo Jesus. Queridos, olha que interessante, às vezes a gente olha algumas igrejas aí, que vendem o tijolinho do céu, que vendem aquela aguinha santa que vai curar, um vidrinho desse tamanho por R$300, tijolinho de R$100. Olha só, às vezes as pessoas questionam tanto as pessoas que fazem isso, mas eu já gosto de olhar a outra ponta. O que faz uma pessoa comprar um tijolinho do céu? Já pararam para pensar nisso? O que faz uma pessoa entregar uma aliança de casamento de oferta? O que faz? Por que nós fazemos isso? Queridos, a palavra de Deus diz que nós nos corrompemos pela falta de conhecimento. Queridos, olha só, às vezes nós temos tantos pastores que às vezes pregam só sobre prosperidade. E às vezes eles contam o que as pessoas querem escutar, como: olha, venham aqui, vamos ter aí os 7 passos para você ser bem sucedido, né? As 10 semanas para você sair das dívidas, né? Mas eles só falam essas coisas, eles não falam a outra parte, que olha, querido, realmente, né? Se você fizer essa parte financeira, vai melhorar, porém, existe a parte aqui, ó, que esse pecado, essa porta que está aberta aqui, ele vai influenciar diretamente as suas finanças. E por que eles escondem isso? Porque, queridos, a palavra nos diz que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas, que pregariam apenas o que as pessoas gostassem de ouvir, ou iriam gostar de escutar aquela pregação, e não pregariam mais a palavra de Deus. E às vezes nós escutamos isso por aí, e às vezes nós enxergamos pessoas fazendo isso, entregando às vezes o que nem tem, simplesmente porque nós somos crianças espirituais. Nós não crescemos na palavra de Deus, nós não crescemos em oração, e aí nós escutamos a voz de muitas pessoas, mas nós não conseguimos escutar quando realmente é Jesus que está falando aos nossos corações. E queridos, eu quero falar para vocês: pastor, mas como que eu faço para saber se alguém está falando a verdade, se está falando para o meu bem? Queridos, aquela pessoa que às vezes fala o que a princípio você não gosta de escutar, mas aí fala umas verdades que às vezes é duro ouvir, mas às vezes quando você está na sua casa, você começa a fazer uma autoanálise da sua vida, e você fala: nossa, ele tinha razão, porque eu preciso melhorar mesmo nessa área. Queridos, prefira sempre a verdade. É melhor você estar ao lado de pessoas que vão falar a verdade para você, do que aquelas pessoas que vão mentir e omitir as coisas de você, e quando você acordar para a real situação, talvez possa ser tarde demais para você. Prefira sempre a verdade.
A verdade ela pode doer no primeiro momento, mas quando a palavra que é a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós apresentamos a verdade da palavra de Deus para alguma pessoa, e essa pessoa às vezes ela não gosta a princípio, porque ninguém gosta de ser confrontado, né? Às vezes nós entendemos, nós mudamos, mas é naquele primeiro momento, quando a pessoa chega e ela dá aquela endurecida assim, você fica até meio, né, querendo ir embora dali, né? Às vezes dá aquele sorriso por fora, né, mas por dentro tá aquela vontade de levantar, sair correndo. Queridos, mas às vezes nós precisamos entender que nós precisamos amar a correção, porque o sábio ama a correção. E aí nós temos que já entender algo, que o amar, o amor não é sentimento, é uma ação, é uma decisão, é uma atitude, da mesma forma que o perdão. Então eu preciso decidir amar a repreensão, da mesma forma que eu decido me casar e permanecer toda a minha vida casada com uma pessoa, eu decido isso, eu decido caminhar, eu decido discipular alguém, eu decido ser discípulo de alguém, eu decido liderar algo, eu decido hospedar algo. E aí eu quero falar para vocês que muitas vezes que já foram líderes, ou já foram discipuladores, ou já foram discípulos de alguém, vai entrar nessa questão que nós vamos falar agora. Às vezes naquela primeira apresentação, aquele sentimento, né? Aqueles primeiros meses de namoro, só que às vezes nós temos momentos na nossa vida que o sentimento não vai ser bom. E se nós não tivermos uma decisão de continuar, uma decisão de prosseguir, por causa do nosso sentimento, que é enganoso, nós colocamos tudo a perder. Tudo a perder. Por causa de sentimentos. Pastor, às vezes nós entrevistamos alguns líderes de célula assim que, às vezes você escuta aquela entrevista, você quer aceitar Jesus de novo. Você fala, não é possível que essa pessoa está nessa animação toda assim. Da onde está vindo tanta animação? Às vezes passa alguns meses, bate um ventinho lá, ah pastor, eu não quero mais, não estou sentindo que não é mais para mim. Queridos, todas as vezes que você se mover por sentimento, você vai errar. Tenha princípios, tenha bem claro os propósitos de Deus para a sua vida, porque aí mesmo quando o sentimento tentar te enganar, mesmo às vezes quando a sua emoção tentar te enganar, você vai entender que aquele sentimento vai contra os propósitos de Deus para a sua vida. Queridos, olha só, em Provérbios 13 e 14, fala assim, quem zomba da instrução, pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento, será recompensado. O ensino dos sábios é fonte de vida, e afasta o homem das armadilhas de morte. Queridos, nós precisamos entender, que muitas vezes a gente caminhando dentro da igreja, caminhando dentro de uma célula, se a gente não crescer espiritualmente, a gente está caminhando para a nossa morte. Morte espiritual, para a nossa morte espiritual. Quantas pessoas que vocês já escutaram que às vezes falou para você que queria sair da sua cela, da sua rede, ou às vezes sair da igreja, porque às vezes alguma coisa estava errada, ela não concordava, e hoje ela já não está nem em igreja mais, ela está desviada. Por quê? Porque ela se deixou enganar por sentimentos, porque ela não tinha claro os propósitos de Jesus para a vida dela. Queridos, então o seu discipulador, o seu líder de célula, ele não vai resolver os seus problemas. Não, ele vai te forjar para você ser um homem ou uma mulher mais parecida com Jesus. Os seus problemas é você que resolve. Os seus erros é você que conserta. Os seus pecados é você que precisa pedir perdão. Nós temos que tirar a responsabilidade dos outros. Às vezes tem pessoas que vão lá no gabinete se aconselhar e falar, pastor, eu acabei caindo, porque já fazia 2 meses que eu estava sendo discipulado, né? Então eu caí. Joga a responsabilidade para o discipulador. Queridos, toma vergonha na cara, cresce, você pegou porque você quis. Porque a Bíblia estava lá no seu quarto, você podia fechar a porta do seu quarto, se ajoelhar e orar. Aí você peca e joga a culpa no outro. Não, pastor, o problema é o líder da minha célula, ele não deve orar muito, por isso que a célula não cresce. E quantas pessoas você levou para a célula nos últimos meses? Quantas pessoas você evangelizou? Quantas pessoas você apresentou Jesus?
Queridos, então você é tão errado quanto o teu líder. Você é tão errado quanto o teu discipulador. Não estou falando que está certo não fazer discipulado. Eu estou falando para você que o seu pecado não é justificativa pela falta de discipulado. Você peca porque você quer. Porque às vezes Jesus ele não ocupa um lugar na sua vida em que você vai falar assim, opa, peraí, aqui eu vou atrapalhar o meu relacionamento com Jesus. Aqui eu vou atrapalhar o meu crescimento espiritual com Jesus. Queridos, nós precisamos entender que quando nós começamos a crescer, é quando nós começamos a repartir o que nós temos, é quando a gente para de ser egoísta, é quando a gente para de olhar para o nosso umbigo, é quando a gente para de olhar só para os nossos problemas. Pensa agora nos seus discipulados. Qual foi a última vez que você chegou para o seu discipulador e falou assim, olha, eu tenho alguns problemas sim, eu tenho algumas dificuldades sim, eu tenho algumas limitações sim, mas eu quero falar para você que eu estou disposto a crescer, eu estou disposto a caminhar com Jesus, eu estou disposto a ganhar vidas para Jesus e não ficar olhando só para os meus problemas. Queridos, o seu discipulado parece mais um encontro com um psicólogo, onde você chega lá e só descarrega os seus problemas, está errado. Você precisa crescer. Você precisa entender que ele não é o seu psicólogo, que você vai chegar lá e vai falar os seus problemas para ele, escutar uma orientação e voltar na próxima semana, no horário marcado. Discipulado não é isso. Sabe para que serve o discipulado? Para te forjar parecido como Jesus. Você já viu um discípulo parecido com Jesus chegar lá e falar, então Jesus, hoje foi tão difícil, né, porque teve esse problema, mas ora por mim, quem sabe melhora, né? Tem umas contas para pagar aí, tem umas provas meio difíceis da faculdade, quem sabe eu consigo tirar uma notinha boa. Não, queridos, por quê? Porque quem é discípulo de Jesus tem um objetivo muito claro, tem um propósito muito claro de onde vai chegar. E queridos, eu quero falar para você, quando os seus problemas se tornam maior do que os seus propósitos, você precisa urgente crescer. Porque se você acha que você tem problemas agora, você vai ter amanhã, vai ter depois de amanhã, vai ter depois que casar, vai ter depois que for avô, você vai ter problemas sempre para administrar. Se você for movido por problemas e não pelo seu propósito, você nunca vai crescer espiritualmente. Nunca. Pode sair dessa igreja, pode ir para outra cidade, o problema vai junto com você, porque na verdade você é o problema. Às vezes nós escutamos assim, pastor, mas é que às vezes a agenda é um pouco puxada, né? E aí, meus pais eram de uma igreja de programa antes. O que é uma igreja de programa? É uma igreja que às vezes até tem os grupos pequenos, porém não acontece a partir dos grupos pequenos, a partir das células, como aqui. Eu até conversei um pouquinho com os meus supervisores e líderes sobre isso ontem, né? Olha só, nós temos um culto de celebração, né, de domingo. Vocês estão aqui porque vocês são jovens. Depois que estiverem casados, adultos, com filhos, vocês não vão vir mais no sábado. Só quem tiver um chamado específico para trabalhar com jovens. Vocês estão aqui porque vocês são jovens, né? Então nós temos um culto de celebração no domingo, que você pode escolher. Temos o Tadel, né? Temos o grupo pequeno, temos a célula. Temos uma vez por mês uma vigília de oração. E talvez aí, para você manter a média das pessoas, você é discipulado e discipula 2 pessoas. Né? E aí você fala, pastor, mas é tão puxado isso. Queridos, na verdade não é que é puxado. Se você conhecer uma igreja de programa, ela tem uma escola dominical, domingo de manhã, que é para todo mundo, não é para quem quer. Ela tem um culto de celebração à noite, que é para todo mundo também. Ela tem um culto de oração na quarta-feira. As pessoas podem não ir, mas tem. Tem um culto de ensino sexta-feira. As pessoas podem não ir, mas tem. Sábado à tarde, algumas têm o grupo das irmãs, o grupo dos irmãos, tem ação social, enfim. As pessoas podem não participar, mas tem. Então, queridos, o problema não é a igreja em células, o problema não é a igreja de programas, o problema é o seu coração que não gosta de servir.
O problema é o seu coração que olha muito para o seu umbigo. O problema é que você só olha para os seus problemas, para a sua necessidade. Então, se você não estiver aqui, você pode estar em qualquer lugar. O problema está dentro do seu coração. Você precisa crescer espiritualmente. O Evangelho de Jesus é servir. Aquele que quiser ser o primeiro tem que fazer o quê? Servir a todos. E a mesma a Bíblia de uma igreja em programas é a mesma Bíblia de uma igreja em células. Então esse versículo está aqui e está lá também. Então nós precisamos entender, por que eu preciso crescer? Porque eu preciso viver o verdadeiro Evangelho. Porque eu preciso viver o Evangelho genuíno, que é amar pessoas, é cuidar de pessoas, é parar de olhar para os meus próprios interesses, para o que eu acho que é importante, ou para o que eu não acho que é importante. E um exemplo claro disso, fica lá o Mar da Galileia, ele é abastecido pelo Rio Jordão, né? E é um rio, e ali é um mar na verdade, mas é água doce, não é água salgada. Eles falam mar porque tem uma extensão muito grande. E é um mar que tem muitos peixes, é um mar que produz muito. Né? E esse mesmo Mar da Galileia, ele abastece o Mar Morto. Por que Mar Morto? Porque não existe vida nele. Por quê? Porque esse Mar Morto, ele só recebe. Ele não dá nada para ninguém. E aí é impossível ter vida nesse lago. E queridos, às vezes nós conseguimos enxergar que quando um cristão, ele se torna morto, ele se torna infrutífero, é porque ele já não consegue mais ajudar as pessoas, ele já não consegue mais olhar para os próximos. Ele só olha para ele. Eu quero ser abençoado, eu preciso de cuidado, eu preciso de amor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E queridos, na verdade, quando você pensa que você precisa, é porque você não está dando nada. A palavra de Deus diz em Atos 16:31 assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tudo que nós precisamos, Jesus vai nos dar. Quando nós cuidamos da obra dele, ele cuida das nossas. A grande questão é, queridos, qual é a motivação do seu coração até aqui? A grande pergunta é, por que você aceitou Jesus? A grande resposta que você precisa dar é, porque eu amo Jesus, porque eu entendi que ele é o meu Salvador. O que é o Evangelho para você? Por que você é um discípulo de Jesus? Porque você pelo menos se diz um discípulo de Jesus. Nós precisamos entender, queridos, que nós temos que parar de ser crente gangorra, crente montanha-russa, que uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora está bem, uma hora está mal. Chega. Jesus precisa voltar a ser o centro do seu coração. Jesus precisa voltar a ser o centro da sua vida. Jesus precisa voltar a ser o seu primeiro amor novamente. Sabe por quê? Eu nunca vi uma pessoa apaixonada por Jesus reclamar que tem que ir atrás de alguém, reclamar que tem que cuidar de alguém, reclamar que não pode sair porque tem que visitar alguém. Eu nunca vi alguém apaixonado por Jesus fazer isso. Nunca vi. Cris, nós começamos a perder tempo com as nossas prioridades, nós começamos a perder tempo com as nossas coisas, com os nossos problemas. E quando isso começa a acontecer, famílias inteiras estão sendo destruídas lá fora, jovens perdidos, pessoas morrendo sem conhecer Jesus. Meu Deus, queridos, nós precisamos crescer. E às vezes nós falamos que nós vamos parar de crescer porque nós estamos magoados com alguém, nós estamos tristes com alguém, quando alguém fez algo que nos magoou. Sabe o que a palavra de Deus fala? Se você está sentidinho aí, se você está amarguradinho com alguém, sabe o que a Bíblia manda você fazer? Ora, se o teu irmão pecou contra ti, vai você e peça perdão para ele. Você. Pastor, mas espera aí, se ele errou comigo, eu vou pedir perdão? É o que a Bíblia manda a gente fazer. Se ele te perdoar ou não, queridos, aí a criança da história é ele, não é você. Aí é ele e Deus, não é você e ele mais. Então se alguém fez algo contra você,
Vai lá, pede perdão para ele. Pastor, mas eu não fiz nada. Não tem problema, Jesus morreu sem ter feito nada também. Vai lá e pede perdão para ele, resolve a sua situação. Mas queridos, cresce. Queridos, nós temos que entender que o nosso relacionamento com Deus, ele é uma crescente. Não tem como a gente estabilizar um relacionamento com Deus. Ou a gente vai crescer em um relacionamento com Ele, ou a gente vai decrescer em um relacionamento com Ele. Oração, santidade, leitura da Bíblia, jejum. Ah não, pastor, não fala de jejum não. Ah, por que, querido, você não faz jejum? Ah, pastor, não faço porque me dá uma fome, aí eu não, prefiro não fazer, pastor. Jejum não. Queridos, quando nós fizemos um jejum aí, nós tiramos o refrigerante. Teve alguns irmãozinhos que chegaram e falaram assim: pastor, eu tiro o refrigerante, eu tiro. Pastor, mas libera a Coca-Cola para mim, porque a Coca-Cola é tão difícil ficar sem, pastor. Vamos tirar o doce? Vamos, pastor, a gente pode tirar o doce, tira bolo, tira pudim. A gente pode tirar tudo, pastor. Mas só o chocolate, esse eu não vou conseguir tirar, pastor, não consigo. Me dá dor de cabeça se eu não como. E, queridos, eu falo para vocês, eu gosto muito de tomar café. E agora, antes do DIP, eu fiz um jejum de 21 dias sem café. E olha só como essas coisinhas nos prendem, né? No terceiro dia, me deu uma dor de cabeça, estava me dando até tremedeira. Eu tive que falar: Deus, tira isso de mim. Meu Deus, está errado. Eu não consigo ficar sem uma coisa para conseguir me aproximar mais de Jesus. E, queridos, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse texto de Isaías. Vai falar muito do nosso relacionamento com Deus. Isaías 58, do 5 ao 11. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, romper todo jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou, não recusar a ajuda ao seu próximo? Aí sim a luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o seu jugo opressor, o seu dedo acusador, a sua falsidade no falar, se com a renúncia própria você se beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado e como uma fonte cujas águas nunca faltam. Queridos, qual tem sido o seu relacionamento com Deus nesses últimos dias? Qual tem sido o sacrifício que você tem colocado para Ele? Qual é o seu nível de obediência? Vamos medir qual é o seu nível espiritual hoje. Você é uma criança? Você é um adolescente? Você é um jovem? Ou você já é um adulto, maduro, formado? Como o Espírito Santo te vê hoje espiritualmente? Aqui nós ficamos muito claro que às vezes só a quarta-feira de jejum e oração, porque tem célula. Pastor, as coisas não adiantam, está aí a resposta. Vocês acham que isso é um relacionamento comigo? Um dia aceitável ao Senhor? Um dia? Não. Isso para mim não é jejum, isso para mim não é relacionamento, isso para mim não é vida com Deus. Às vezes parece que as coisas estão tão travadas na nossa vida, mas é porque às vezes nós estamos querendo receber demais. Nós nos esquecemos de dar. Nós nos esquecemos de compartilhar. Nós nos esquecemos de repartir com as pessoas o que nós recebemos, que é Jesus.
Um homem que, essa história é verídica, um homem que ele pediu para ir para a guerra porque ele não queria deixar os seus amigos, os seus compatriotas guerreando e ele em casa em segurança, mas ele fez uma única exigência: eu quero ir, mas eu quero ir para salvar vidas, eu não quero ir para tirar a vida de ninguém. E aí as pessoas riram dele, as pessoas caçoaram dele, mas depois que eles viram que mesmo que você tenha uma arma na mão, numa guerra não adianta muita coisa. E eles fugiram do campo de batalha, abandonaram o campo de batalha. Ele sozinho, sem armas. A história diz que ele salvou mais de 70 homens, sozinho. Ele pegou todo mundo, arrastou para um canto, encontrou uma corda, e com essa corda ele foi descendo um por um no acampamento da sua base. E quando os soldados já estavam lá, alguns até descansando, se recuperando da batalha, eles começaram a olhar para o alto e enxergar aqueles corpos descendo. Ué, não começaram a não entender mais nada? O que é isso? O que é isso? E queridos, eu quero falar para vocês que quando o nosso coração, espiritualmente falando, alcançar a motivação do coração desse homem, Senhor, me ajuda a salvar mais um, me ajuda a ganhar mais um para Jesus, me ajuda a salvar mais um, só mais um, me ajuda a salvar mais um, só mais um. Queridos, olha para esse homem, no meio de bombas, no meio de granadas, não tinha um canivete, mas ele ficou lá, enquanto ele teve força física, ele salvou mais um, e queridos, nós alcançamos a maturidade espiritual, nós deixamos de ser crianças espirituais, quanto a motivação do nosso coração é entender que o Jesus que nos salvou vai nos usar para ganhar outras pessoas para Jesus. E eu quero fazer uma pergunta para você agora, essa noite. Como está a motivação do seu coração? Qual foi a última vida que você ganhou para Jesus? Qual foi a última vez que você deixou de se preocupar um pouco com seus problemas e começou a olhar para as outras pessoas? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você foi atrás de alguém? Queridos, eu quero falar, se você quer crescer espiritualmente, a prioridade na sua vida tem que ser apresentar Jesus para as pessoas. E eu quero te encorajar a você se colocar em pé no seu lugar e que você comece a pedir para o Senhor mudar a motivação do seu coração. Comece a falar: Deus, muda a motivação do meu coração, me ajuda, eu estou tão distante do teu propósito, eu estou tão distante do que o Senhor quer, eu estou tão distante de viver a essência do Evangelho, eu estou tão distante de viver o propósito do Evangelho. Me ajuda, me alinha essa noite, Jesus. Me ajuda essa noite, Jesus. Me alinha essa noite, Jesus.